Você já Não é negócio robótico, não. Yeah. Yeah. Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo aí. Hoje nós estamos recebendo aqui esse casal top demais. Vamos bater um papo aí sobre associação, sobre o que Deus tem feito na nossa vida aí. Participação especial do meu amor hoje também. Olá. Queria que você se apresentasse. Fala aí, galera, meu nome é Thiago, quem não me conhece, eu sou coordenador da associação, também conselheiro, e estamos aí na missão, né, Flavão? Obrigado pelo convite aí, satisfação estar falando com vocês aí. Meu nome é Fernanda, eu sou atualmente presidente da associação e cuido aí do suporte nos projetos, aos coordenadores, né? Cuido da parte chata no geral, né? Então, eu queria saber de vocês como que começou esse amor, esse desejo por cuidar de vidas, esse começo na associação. Conta um pouquinho aí como que começou esse fogo no peito de vocês. Quer falar? Vai, eu passo a honra hoje pra você. Eu assim, eu tive do berço, né, de família, eu já tinha assim, meu pai tinha um coração muito voluntário, e aí quando a gente foi pro Bola de Neve, surgiu a oportunidade. A gente tem um irmão conhecido nosso aqui de vocês também, que ele já tinha começado a desenvolver um trabalho em São Paulo, e surgiu a oportunidade de estar trazendo para cá também a associação. Acabou que a matriz veio para cá, os trabalhos em São Paulo se encerraram e ficou focado só aqui em Varginha. E foi assim, na verdade, casou com o meu chamado, né? Eu gosto muito do voluntariado, eu gosto muito da questão de assistente social. E quando veio para cá a oportunidade de estar desenvolvendo um trabalho através da associação, a gente logo de cara já chegou apaixonado, né? A gente não foi nem questão de tempo para se apaixonar, a gente já estava com a questão do social queimando no peito e desenvolvemos o trabalho desde então. Eu, na verdade, nunca tive uma veia tão social, de histórico da minha família, sim, né? A minha avó sempre foi uma pessoa que se desenvolveu muito nessa área, mas eu diretamente nunca tinha desenvolvido um trabalho voluntário. Quando a gente chegou a conhecer o projeto, eles já estavam, na verdade, com algumas pessoas em mente, né? Que se tinham levantado para cuidar da parte da documentação, da diretoria, e aí eu entrei, na verdade, para assessorar a parte documental. Eu ia auxiliar na parte jurídica da entidade, mas a gente acabou se apaixonando pelo projeto em si, e aí aconteceu de uma forma natural a gente ser parte daquilo, né? Muito legal. Eu queria que a gente entrasse numa conversa aqui. A gente tem visto que a igreja ela precisa ser mais presente nesse ramo social, né? Queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso, como que é para vocês essa responsabilidade, né? Da gente como cristão tá bem ativo nesse ramo da sociedade. Antes de entrar, né, eu vou deixar aí pro Thiago falar um pouco sobre isso. Hoje a gente integra, né, a parte social no Bola de Neve, então nós damos auxílio em todos os setores da assistência social Bola de Neve. Sim. Isso é algo que se destaca muito, porque existem famílias que chegam com uma demanda, chegam com uma necessidade e vão encontrar esse apoio na igreja. Legal. Né? E aí... Então, e a gente associando a questão da igreja com o assistencialismo social, o IBGE fez uma pesquisa no ano passado que 90%, quase 90% da população do Brasil são formados por cristãos, que se consideram cristãos. Né? Dentro desses quase 90%, a gente está batendo aí quase 30% de evangélicos. E qual que foi a conclusão que eu tirei dessa pesquisa que a gente viu no IBGE, que o IBGE levantou? Eu creio que a gente está vivendo o evangelho muito na teoria. Né? Você vê as igrejas aí cheias, a igreja
sem lugar para sentar, mas muito pouco na prática a gente vem vivendo o Evangelho, né? Verdade. E a associação, ela é o reflexo disso, né? A gente vive o Evangelho na prática, né? Não só na teoria. A gente, se for pensar, se todo mundo vivesse o Evangelho na prática, né? Aprendesse a teoria e vivesse na prática, a gente não estaria no ponto que a gente está hoje, né? Com tanta de corrupção, pessoas aí passando por muitas dificuldades. Então a pegada eu creio que é muito, muito nesse sentido. É a gente viver o Evangelho na prática, não só na teoria. Fala uma coisa. Não, eu vi o projeto crescer e eu fiquei muito feliz porque desde de sempre eu vivi isso, né? Eu comecei aí no antigo educandário, os meus pais iam levar alimentos, afeto, e aí surgiu no coração deles de adotar. E hoje eu tenho um fruto desse na família, né? O interessante da associação é que a gente vê já pelo nome que é uma escolha, né? Sim. Eu escolhi amar, porque o amor ele não é somente um sentimento. A gente precisa ter essa escolha de ir lá e falar assim, não, eu vou te ajudar, vou te pegar pela mão. E é interessante também, a gente estava conversando na célula, que o pastor pregou sobre esses fundamentos apostólicos, que a gente até estava debatendo, de a gente ser colocar essa cultura do reino de Deus na sociedade que a gente vive. E a associação é muito agressiva nesse âmbito, né? Sim, é ser um agente transformador mesmo, né? Quando a gente fala sobre escolha, sobre amor ele tem que ser uma atitude. Uhum. Né? Não pode ser um sentimento. Então, coitadinho, eu vou ajudar porque coitado. Não, eu decidi, eu escolhi fazer o oposto do que a sociedade faz enquanto julgamento. Uhum. Mas a pessoa merece. Mas será que ela não poderia estar vivendo uma realidade diferente? Isso não é um mérito nosso, né? Porque Deus ele deixou como mandamento o amor. Então... A nossa natureza, ela sempre deixa uma dúvida no quesito ajudar o outro, né? Será que ele merece? Será que fica sempre um pé atrás ali? Como né? se aquilo precisasse de uma motivação, né? Eu só faço se a pessoa merecer. E se fosse assim, Jesus, né? Não ajudaria a gente, né? Exatamente. Qual que é a maior dificuldade que vocês acham que vocês têm para poder estar à frente de um projeto assim? Porque às vezes tem muitas pessoas que usam os projetos assim de muleta, né? Sim. Qual que é a maior dificuldade que você acha que vocês têm assim para poder falar assim, não, a gente está fazendo um trabalho legal? Assim, eu vou antecipar aqui, uma das nossas maiores dificuldades, sem sombra de dúvida, é porque a associação ela é totalmente voluntária. Né? E você cobrar de um voluntário um trabalho sério, um trabalho com dedicação, isso eu acho que é muito difícil. Muito difícil a gente ter constância no voluntariado, né, Fer? Eu acho que como nós escolhemos, e hoje a opção que nós temos é viver pelo voluntariado, nem todo mundo que a gente encontra, ela prioriza o voluntariado. Porque, por exemplo, não é porque eu estou fazendo um trabalho, o meu trabalho ele também é voluntário, que eu não estou recebendo por aquilo, que aquilo vai ser secundário na minha vida, né? Então, esse amor pelo próximo, esse entendimento é o que a gente encontra de maior dificuldade, porque é uma mudança de mente. Sim. É sempre por aquilo. Será que a pessoa merece? Mas eu tenho que fazer, eu tenho tal compromisso, eu tenho tal aniversário, outro dia eu vou. E não é assim, porque o público que hoje nós atendemos, que é um público, né, em parceria com a Casa Lar, com crianças em situação de vulnerabilidade, elas já foram muitas vezes secundárias. Agora é o momento delas serem prioridades. Então, fazer com que o voluntário entenda isso, hoje é uma dificuldade dentro do quadro que a gente vive. Então, você vê que tem uma rotatividade de voluntários muito grandes. Muitos começam, aí não conseguem... a gente acredita hoje que tudo é uma questão de ajuste e alinhamento. Você tem que ter, né, um cronograma, um roteiro para você viver, né, de uma forma natural. Então, poxa, esse é meu horário de estudo, esse é meu horário de trabalho, esse é o horário que eu tiro para o voluntariado. Então, você trazer esse conceito para as pessoas... é uma dificuldade. E até em questão de experiência, hoje a gente sabe que mais importante que começar
uma pessoa se voluntariar é a continuidade. Né? Começar, a gente já teve muita gente que começou, mas que dão continuidade, né, no projeto, talvez na ideia, isso aí são poucos. Então há uma dificuldade dentro da associação nesse quesito. A outra dificuldade também que a gente pode aqui falar é a questão financeira. Né? Hoje eu acho que a gente pode falar que o terceiro setor ele sofre, né, com essas questões financeiras, para a gente manter os nossos projetos e levantar parceiros que vão ali agregar em questão financeira, tá difícil, ainda mais na situação que a gente está, né? Questão da pandemia, muita gente perdendo emprego, então... A primeira coisa que as pessoas cortam vão ser a parte social, também, entendeu? Então, por exemplo, tem uma empresa e aí ela acaba tendo que escolher, a primeira escolha que ela faz de corte de gasto é a área social. É o que muitas instituições nesse período fecharam, por não conseguir dar continuidade aos trabalhos, porque não tinha recurso, né? A Associação Escolher Amar, ela permanece com as suas atividades porque a gente tem o sustento de Deus, que é onde a gente acredita que, né, abre as portas para que as coisas aconteçam, e depois porque nós optamos por um trabalho que é voluntário. Porque se a gente tivesse que remunerar pessoal, seria uma dificuldade maior. E vocês acham que essa falta de voluntariado e financeiro é uma deficiência da igreja brasileira em prol dessas instituições? Eu acho que, no geral, assim, o cunho social é fraco. Entendeu? Eu acho que são poucas as pessoas que têm a consciência do que é um voluntariado, né? Do que é um trabalho com situações de vulnerabilidade. Então, por exemplo, é difícil às vezes porque nós temos voluntários que julgam pelo comportamento, por exemplo, de uma criança, né? Você tem que entender que o cenário que você está é diferente de uma criança que tem uma estabilidade familiar, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso tudo, ele cria um pré-julgamento das pessoas no geral com o setor. Não, o terceiro setor. Sabe por quê? Porque esses tempos eu estava vendo uma pesquisa que, vamos supor, se a gente fosse fazer um hospital, vamos supor, vou fazer uma conta aqui aleatória, vamos supor que a gente gaste 25 milhões para fazer um hospital. Até estava conversando com o pastor. Ele falou que em Varginha, mais ou menos, tem umas 200 ou 300 igrejas. Se a gente fosse dividir esse valor, daria 83.333 por igreja. Se a gente for dividir por membro, cada igreja tem ali 500 membros, daria R$166 por pessoa. Então eu acho que às vezes a gente investe em coisa que a gente se perde naquilo. Eu e a Thaisa mesmo, muitas vezes a gente investiu em pessoas sem querer nada em troca. A gente procurou investir porque a gente sabia que não era um dinheiro que a gente estava jogando ao vento. Se você vê, tipo, R$166 por pessoa, para fazer um hospital de 25 milhões e dividisse ali salário de médico, funcionário entre o município e a igreja, eu acho que a gente poderia pensar melhor nessa questão social, seja uma escola. Por que uma igreja não tem uma escola? Por que a igreja não tem uma ONG? Porque, por exemplo, a associação tem feito a diferença na nossa cidade, que todo mundo tem visto da onde que tá surgindo essa ideia. Sim. Não é verdade? A Fernanda falou uma coisa que foi não saber a realidade de cada um ali. Quando meu irmão chegou, e é engraçado, porque ele chegou com 8 meses. 8 meses é um período curto, né? Na vida de uma criança. 8 meses é quase nada. E ele chegou todo cheio de marca de cigarro, pneumonia. Como assim? Uma criança de 8 meses já viver isso tudo? Marca de cigarro, beber café. Então você não sabe o que cada um imagina. Esse foi o meu irmão. Sim. Imagina os outros. O que estava passando? Sim. E a gente não se dispor e olhar e falar, não, eu não conheço a realidade dessa criança. Por que não ajudar? Tem muita coisa aí também.
outro ponto também que a gente gosta bem de conversar, eu com a Fernanda, tem muita gente querendo salvar a África sem conseguir salvar a própria rua, Sim. o próprio bairro. Exato. Né? E a gente tem vários tipos de demanda social aqui na nossa cidade. Se você for olhar bem, às vezes até um irmão teu da igreja, né, que está congregando ali, do seu lado ali, está com necessidade, e às vezes a gente quer dar um passo tão grande e a gente acaba deixando, falhando ali nas pequenas coisas que a gente já pode alcançar, que a gente já pode fazer. Hoje mesmo a gente recebeu uma demanda municipal, foi uma averiguação da Guarda Municipal, e de uma família em extrema pobreza, mas extrema mesmo, ao ponto deles não terem água para poder conseguir fazer o básico e o vizinho ter que socorrer. E aí, tipo, são 4 filhos, né, um bebê, uma outra criança de 4 anos, uma outra de 7, uma situação extrema. E, tipo, precisa ser socorrido hoje ainda, porque não tinha alimento, não tinha... E tá na rua com os filhos pedindo, porque na condição atual do país, você não tem condições de deixar a criança em lugar nenhum. Às vezes perde o emprego, um pai de família perde o emprego, tem a casa, mas não tem condições de manter, de sustentar. Então isso acontece aqui, na nossa cidade e do nosso lado, né? E não precisa, por exemplo, essas crianças estarem em situação de acolhimento, igual uma casa-lar ou às vezes para adoção. Tá no próprio seio familiar e a família tá correndo para poder tentar se manter. E aí nós entramos com esses suportes também, né? Auxiliando o município. Aí nós tivemos esse chamado dessa família que eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade de colocar toda a expectativa e toda a responsabilidade no governo, cara. Sim. Que eu acho que quando a igreja ela perdeu essa autoridade. Que eu acho que o que vai salvar o nosso país, cara, eu acho que é a igreja, cara. Precisa ser a igreja. Bom, acho que a gente precisa ter esse posicionamento de avançar, de ser agressivo, de fazer o fundamento apostólico ser bem rígido mesmo, e o pessoal que olhar para a igreja e ver, nossa, essa igreja está sendo um refúgio para mim. Assim como o hospital vai ser o lugar onde eu vou sarar minhas feridas, a igreja vai ser o lugar onde eu vou sarar minha alma, porque hoje a gente vê nos noticiários, velho, a nossa igreja brasileira está em declínio. Sim. Então eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade, e a associação é uma curva, essa curva para a gente estar invadindo essa área da sociedade. Sim. Eu gosto muito de uma frase também que a gente leva como lema na associação, que é uma frase do Gandhi, né? Onde ele fala que a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Né? Seja você a mudança que você quer no mundo. Né? Às vezes isso aí que você falou também é bem bacana. A gente gosta muito de empurrar a culpa, né? Ah, não, o político não fez, o fulano não fez. A gente fica numa briga em rede social de Bolsonaro, de Lula, mas a gente não tá nem fazendo o nosso papel, A gente às vezes não faz a nossa parte. A gente reclama aí que tá entupido esgoto, mas você tá tacando papel no chão, você tá ali, abre o vidro do carro, pá, um papel no chão. E aí, velho, e a tua parte? Você tá fazendo? Não, a gente não faz a nossa parte, a gente não faz a minha culpa, sempre a culpa é do outro, né? E eu acho que nessa área é importante a gente também falar sobre os respaldos. Porque, por exemplo, às vezes tem muita gente querendo ajudar, mas não sabe onde. E aí você às vezes está oferecendo uma ajuda para uma pessoa que não tem aquela demanda, porque acontece, assim como tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que aproveitam disso, né? Uhum. Então, por exemplo, algumas coisas que a gente sempre fala, procura uma instituição que você vai sentir confiança. Se não seja eu escolher a Mar, procura uma instituição de referência para você, né? Conhece, investe tempo entendendo um pouco sobre aquele local, aquele trabalho, a visão, a missão, o que faz, para você ir lá e dar uma cesta básica, porque você sabe que vai ter uma destinação ideal, para doar uma roupa, para ajudar financeiramente. Poxa, o que eu posso doar é R$10 mensais. Procura uma instituição que você possa fazer isso, ajudar, né? Porque tem muita gente, às vezes, querendo ajudar e não sabe o caminho. Exatamente. E, às vezes, acaba ajudando de forma aleatória, sendo que tem pessoas aqui dentro que a gente tem um acompanhamento, que hoje a associação trabalha também com essa característica de acompanhar as famílias.
e sabe que existem demandas que às vezes uma pessoa que está na rua está só aproveitando daquela situação. E a associação tendo essa presença, mais pessoas vão conhecer. Sim. E nós falamos às vezes, nossa, tem umas coisas aqui que eu quero dar para alguém e às vezes eu não conheço um lugar seguro que eu possa dar isso aí. E essa vai questão, ser bem destinado, né? E essa questão de servir é muito interessante. Eu tava fazendo um estudo sobre adoração e lá na Bethel, toda semana as pessoas que estudam lá, elas, uma vez por semana, elas precisam servir a cidade, de alguma forma. Ou ela vai limpar um parque, ou ela vai varrer uma rua. O intuito da igreja lá é servir a cidade. E isso é muito interessante. Você pensa na própria igreja mesmo. Tem quantas pessoas de um determinado ministério, o próprio Ministério do Louvor, por exemplo? São muitos. Então você pensa, você pega esse volume e reveza entre eles para estar uma vez na semana dentro da instituição, ensinando que seja um violão, um teclado, um som, que você faça isso. A gente tem o projeto hoje que é o Recriando, né? Que são as atividades contínuas. E se você colocar esse pessoal mesmo para trabalhar, as pessoas entenderem que aquele dom dele, aquilo que Deus entregou para ele, é algo que pode ser revertido para a sociedade, a gente não está falando só da igreja, nós estamos falando da assistência social. Exatamente. Em si. Nós estamos falando, pega o seu dom e aplica na sociedade. Caraca. Porque a música, ela pode resgatar crianças que amanhã vão estar à margem da sociedade, né? Que vão estar roubando, às vezes infringindo. E ajudando mais pessoas a servir. Exatamente. Eu acho que a gente tem que levantar a bandeira que nós não mudamos o destino de ninguém. A nossa missão, creio eu, que é dar opção. Né? Você dá opção para um adolescente ter uma aula de violão, né? Ter algo assim que ele, no meio dele, ele nunca conseguiu. Você fala, às vezes, uma aula de violão é uma coisa tão simples. Tem criança que nunca viu um violão. A gente, no primeiro projeto que a gente está fazendo na associação, o Você Especial, que a gente leva o aniversário dentro da Casa Lara e faz a festa da criança, a gente presenteou um adolescente com um tênis. E esse tênis novo. E, surpreendentemente, a hora que ele abriu o tênis, ele ficou tão alegre que o tênis tinha uma etiqueta. Ele nem preocupou com o modelo do tênis, ele nem colocou o tênis no pé para ver se servia. Ele chamava os amigos dele para mostrar que o tênis tinha etiqueta. Nossa. Ele nunca tinha ganhado um tênis novo. Nossa. Então ele falava, aqui, o tênis tem etiqueta, o tênis tem etiqueta. Aí eu falei para Fernanda, ele nunca ganhou um tênis novo. Ele só ganhava tênis usado. Então, ele tinha 15 anos ele já. tinha 15 anos já. Então você vê assim, Aniversário de 15 anos. às vezes é uma coisa tão simples pra gente, mas que eles não têm acesso. Às vezes, igual a Fernanda falou, um violão, muitas vezes os adolescentes não teve oportunidade. E às vezes até teve uma oportunidade, mas a tua forma de ensino vai ser um diferencial para ele. Porque... Às vezes você fala assim, ele já tentou, mas não gostou. Mas aí o professor, a forma de envolver, a linguagem é tão cativante que isso desperta nele algo que ele nunca teve interesse. Isso também acontece, entendeu? Então a gente não pode desprezar isso, desprezar essas oportunidades. É como o Thiago falou. É dar a chance, é uma semente que a gente lança. E se ela vai estar em solo fértil ou não, aí não é com a gente lançou, gente semeou, né? Semeou. O engraçado disso que a gente fez como que chama? Que a gente fez lá da fotografia? Workshop. Foi. E até hoje eles falam. Até hoje. Até hoje. Eles estão pedindo, inclusive, para fazer workshop de fotografia, né? Porque a gente vai lançar alguns projetos menores. E a fotografia é o que eles sempre pedem. Inclusive, eles pedem no sábado, porque como tem alguns que trabalham dia de semana, alguns acolhidos, querem participar e eles estão pedindo para fazer no sábado. A gente já teve 2 e é algo que eles não esquecem. Eles amam fotografar. Então, você pega uma equipe de fotógrafo que tem a oportunidade, por exemplo, amanhã de aplicar uma edição de vídeo, ensinar uma edição de foto para eles. Nós temos o computador. Nós precisamos da mão de obra. Com certeza. E aí faz toda a engraçado diferença. porque todas as vezes que eu vou, tem 2 em específico que fica. Nossa, foi foto. tão bom. Você me ensinou. É. E como que é gratificante pra gente também. Porque a gente sim. sai de lá, às vezes a gente vai com o coração assim, é mais um dia. Sim. Mas às vezes você chega lá e é completamente diferente. Às vezes eles te abraçam mais do que você deveria abraçar. E isso, a gente chega cheio de felicidade em casa. Sim. E a gente sente que a gente fez pelo menos um pouquinho
Às vezes não é muito, mas pra eles às vezes é muito. Sim. E é o que a gente precisa fazer mesmo. Esse é um ponto interessante também que você abordou aí. A gente vai com a mentalidade de oferecer alguma coisa, mas a gente acaba recebendo muito mais. O voluntariado é muito doido nesse sentido. Muito doido. Tem uma pergunta aqui. O Escolher Amar, ele ajuda todo mundo? Não. O Escolher Amar, ele tem algumas vertentes, né? Então, quando a gente constitui a associação, o objetivo principal era atender a Casa Ler, que para quem não conhece é o antigo orfanato da cidade, né? Eles funcionam como serviço de acolhimento para crianças em situação de risco ou vulnerabilidade. Crianças que podem ou não ir para adoção, crianças que talvez estejam passando um momento difícil na família, até a família se estabilizar, eles perdem a guarda daquela criança, depois alguns pais conseguem, né, o retorno. Então o objetivo era trabalhar com essas crianças em situação de acolhimento, e a gente também trabalha hoje com o CRAS e o CREAS, que são parceiros nossos no sentido das nossas oficinas. Além disso, nós atendemos a comunidade através da assistência social com as cestas básicas e as atividades também. Então, hoje a associação ela tem alguns projetos, né? E aí, dentro disso, a gente atende esses públicos, mas existe sim um critério para esse atendimento. Isso. Legal. Mais uma pergunta aqui, que eu tenho uma dúvida. Escolher Amar é uma ONG, é uma instituição? Eu queria que vocês definissem o que é o Escolher Amar. Juridicamente, a associação Eu Escolhi Amar é uma associação. Uma associação. Uma associação sem fins lucrativos, né? Qual que é a diferença de ONG e associação? ONG é só uma denominação, né? Mas entidade, associação, elas têm todas o mesmo objetivo. É cunho social, né? Sempre sem fins lucrativos, para trabalhar algum benefício para a comunidade no geral. Então, é isso que nós somos. Quais são os projetos futuros da associação? Então, muita ideia aí. Nossa, a cabeça tá milhão. Vou falar um pouquinho dos atuais, Dá né? um spoiler aí. Hoje a associação conta com 5 projetos. Então, nós iniciamos, um dos primeiros projetos foi o Semeando Cores, né, que o coordenador é o Cacá Chaz, a gente trabalha com arte específico. Depois a gente teve o Você Especial, que hoje é sobre os cuidados da Samira, junto com esse Você Especial as festas de aniversário que a gente faz. Semeando Cores e são as artes nas ruas, oficinas de desenho específica. A gente tem o que está sob a responsabilidade da Lara, que é o Conexão e também o Compartilhar. Esses também são projetos só específicos com a Casa Ler. Então, hoje nós temos 3 que são direcionados a eles e 2, além deles, abertos para a comunidade. E aí, dentro do Conexão, a gente tira os meninos de dentro da casa para desenvolver atividades externas, de passeio, de lazer mesmo. Piquenique, passeio no shopping, a gente leva para tomar sorvete, lazer mesmo. O Compartilhar, ele acontece toda semana na casa, que a gente trabalha com eles, parte profissional, então leva profissionais para dentro da casa para falar um pouquinho da sua profissão. Eles também fazem trabalho de ética, moral, cidadania, Legal. Faz varal da gratidão, alguma coisa pelas quais eles são gratos, para estimular, né, toda essa questão social deles, de cidadania mesmo. E a gente agora retoma com o Recriando. O Recriando é um projeto que desde sempre a gente quis fazer, mas a gente iniciou e paralisou devido às atividades, devido à pandemia. Ele é um projeto que está hoje sob a responsabilidade da Érica. Ela cuida de toda a logística desse projeto, né? Ele acontece em contraturno escolar. E o objetivo não é tirar os meninos, tipo assim, da sala de aula, é complementar o que eles têm na aula. Então, a gente vem com atividade de informática, de artes, recreação, a gente vem com atividade de reforço escolar, inglês. O objetivo desse projeto em si é oferecer para eles algo fora da casinha.
algo que eles possam criar, possam sonhar, possam ter uma perspectiva diferente do que a matemática, a história, a geografia, mas ao mesmo tempo complementando essas atividades, entendeu? Legal, E aí o Recriando ele retorna esse ano. O nosso público do Recriando vai ser de 6 a 14 só. E aí os projetos futuros a gente vem já com a ideia de trabalhar os adolescentes. Que aí vai ser um público um pouco mais profissional, ensinando a fazer um currículo, uma palestra sobre o primeiro emprego, falando sobre comportamento, sobre vestimento, já para inseri-los no mercado de trabalho. E voltando a falar dos projetos futuros, né, que a gente tem ideia aí, a cabeça fica a milhão. A Fernanda citou aí, a gente está com alguns planejamentos aí de natação, de luta. Mas o que mais inflama o meu coração é essa questão de profissionalização. Porque o que acontece? Os jovens que são acolhidos pela Casa Lar hoje, eles completam 18 anos e eles têm que ser desligados da Casa Lar. E muitos deles saem sem nenhuma profissão de lá. Além de sair sem a estrutura familiar, que já estava na Casa Lar, já com essa falta da estrutura familiar, sai sem profissão. Então, a gente está aí planejando, tentando fechar parcerias, para a gente tentar levar lá cursos profissionalizantes, entendeu? Leva lá para ensinar pelo menos a profissão. Já sai de lá formado numa profissão e com, às vezes, uma garantia de renda, sim, né? Que seja. Ou algo que desperte, né? Porque você consegue identificar, por exemplo, a gente precisa investir na música. Amanhã ele tá com 18, a gente sabe para onde direcionar, sabe sim, pelo menos o que gosta, entendeu? Isso é uma dificuldade, porque às vezes eles não conseguem se identificar com nada. E aí tem muita gente que questiona, fala, poxa, mas às vezes existem já programas prontos, né? Existem sim alguns programas do município, como por exemplo o Propac, um conservatório, algumas coisas assim que são estaduais, ou às vezes alguns programas municipais. Mas, às vezes, pela dificuldade de um processo de seleção, uma questão cognitiva, eles têm um pouco mais de dificuldade em acompanhar os processos seletivos. E quanto mais coisa que tem, mais chance a gente tem de oportunidade de ver por qual lado a pessoa vai seguir. Sim. A pessoa gosta de jogar bola, ó, vamos investir nisso aí, deixar ele... E nem só na via artística, né? Sim. A gente pode abordar também um curso de eletricista, manutenção, mecânica. Ajudar o time que vai torcer, porque não pode o cara torcer pro Corinthians. Né? Uma marcenaria, por exemplo. Marcenaria. Também é uma coisa que eles gostam muito do que é manual. Sim. Então você começa a trabalhar essas vertentes, entendeu? Você começa pelo menos a despertá-los para algo nesse sentido. Então a gente tem se preocupado muito com esse público, né? Que vai pegar aí de 15 a 17 incompletos, vai ser o que a gente vai trabalhar, né? Vamos ver o que nós vamos conseguir levantar de voluntariado em relação a essas oficinas. Essa é a última pergunta. O que a pessoa precisa fazer para poder ajudar a associação financeiramente, seja no voluntariado, seja alguém que quer dar um suporte? A gente vai deixar o Pix da associação aqui, um telefone para caso você quiser, mas vão abordar como que é esse processo aí para a pessoa que quer ajudar a associação. Então, a associação ela possui uma conta bancária em nome da associação. Através das nossas redes sociais também tem todo o procedimento que a pessoa pode fazer para ajudar. A gente tem um Pix também em nome da associação, a gente tem o telefone também, o celular, a gente tem o recolhimento de fichinhas, né, que é um método mais antigo, mas que ainda roda, ainda funciona, que a pessoa dá um nome, um endereço, o dia, e a gente pede para o motoboy ir lá recolher o financeiro nesse dia que a pessoa direciona a gente. Legal. E aí para se tornar um voluntário... É preciso amar primeiro. Amar. E aí depois faz o procedimento diretamente na secretaria da associação, ou pode entrar em contato pelo WhatsApp, a gente tem telefone, tudo certinho. A gente vai deixar tudo aqui, gente. Pix, WhatsApp, telefone, para caso você quiser ajudar, vocês virem falar que precisa de recurso financeiro, voluntariado, o que você tiver aí. Alimento.
E aí a gente faz todo o procedimento, né, do termo de voluntariado, a pessoa passa a integrar a equipe e através de uma linha de transmissão ela vai receber todas as nossas demandas, os projetos abertos, o que nós estamos precisando. Tem as reuniões que acontecem de tempo em tempo com as coordenações ou as reuniões gerais. Que legal. Gente, muito obrigado. Para encerrar, que eu faço em todos os podcasts, a gente sabe que a gente tem vivido tempos difíceis, muitas pessoas perdendo seus empregos, perdendo até familiares. Queria que vocês deixassem uma palavrinha breve para quem está nos ouvindo. A mensagem que eu tenho para deixar para todo mundo é que quem cuida da gente não dorme, né? Ele está no controle de tudo e eu acredito muito no poder de Deus. E eu creio que a gente vai romper esse período, em nome de Jesus. As pessoas sempre me perguntam, Thiago, qual que é o objetivo da associação? Eu gostaria muito de fechar a associação, né? Não ter público para atender, né? Não ter demanda. Mas isso a gente sabe que é uma utopia, mas a gente sempre tentando prestar o nosso voluntariado com o coração acima de tudo, com o amor acima de tudo. E estamos aí, cara. Estamos aí na missão, preparado, com as armaduras que Deus nos reveste aí do dia a dia, e vamos para cima. É isso mesmo. A gente sempre fala que todo mundo tem um pouco a oferecer e a gente sempre tem o que receber. Então, pegue o que você tem de melhor e ofereça ao próximo para que aquilo possa ser multiplicado. Deixa uma palavrinha. É isso. Não tem o que falar, não. Acho que assim, se cada um que tá vendo esse vídeo doar pelo menos R$1, acho que não é nada para cada um, mas juntando, isso se torna um montante, né? Sim. E aí vai ajudar. E eu sei que pode ser que nem todo mundo tenha uma condição de ajudar por mês, mas um real que seja já vai fazer diferença para eles. Exatamente. A Bíblia fala que a seara é grande, né? Os ceifeiros trabalhadores são poucos. A gente está vivendo os últimos dias. Eu queria que você estivesse assistindo esse vídeo, se entregasse mesmo para essas pessoas que precisam. Vocês ouviram eles falar aqui que tem muita criança, muito adolescente que não tem um futuro definido na vida. E que você entregue o que você tem. Não precisa ser somente financeiro, não precisa ser uma comida, mas que você entregue seu voluntariado. A gente vai deixar todo o número aqui, o Pix, para você tá ajudando. Instagram, o Instagram do Thiago, o Instagram da Fernanda. Nossa. O meu, da Thaisa. Entre em contato com a gente aí se você quiser ajudar. Thiago, Fernando, muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade de estar apresentando esse trabalho lindo, que não é meu, não é da Fernanda, mas eu creio muito que esse trabalho, essa associação veio dos planos de Deus aqui pra gente aqui. E aí um agradecimento especial a vocês, aos nossos voluntários o coraçãozinho que já estão com a gente. Todo esse trabalho também não seria possível sem a equipe que trabalha com a gente. Isso aí, gente. E eu desafio vocês, a cada um que assistir esse vídeo, doar R$1 pelo menos. R$1, gente. R$1. Isso Tá, aí. Aqui. Pix tá aqui. Gente, muito obrigado. Fica com Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.